Já vamos começar esse vídeo com a notícia bomba, porém previsível, em relação à imigração no Canadá. Mês passado foi fechado o segundo quadrimestre do ano e as estatísticas mostram que o número de novos imigrantes aceitos no país caiu quase 2/3 em relação ao mesmo período do ano passado. E aí? O que isso significa? Será que o sonho canadense acabou? Ou será que o país vai precisar ainda mais de imigrantes quando tudo voltar ao normal? Pois esse será o assunto que iremos discutir hoje. Portanto, se você tem interesse em morar e trabalhar no Canadá, não deixe de assistir este vídeo. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. Como vocês bem sabem, essa pandemia está criando uma confusão nos processos de vistos pro Canadá, seja desde o de turista, passando pelo de estudante, de trabalho, até o PR, residente permanente. No último domingo eu fiz uma live com bastante informação importante sobre o momento que estamos vivendo com o Canadá. Inclusive falei sobre a mentira que está rolando, que os números de negativas de visto aumentaram, que estão negando todo mundo. É mentira! Mostrei casos de inscritos que tiveram visto aprovado em 14 dias. Então, se você não viu a live, assista clicando aqui em cima. É longa, mas se você for preguiçoso para ver um vídeo cheio de informação pertinente ao teu sonho de morar no Canadá, meu amigo, desiste, né? Então essa confusão que está rolando com os vistos, somado à situação de não saber como e quando a pandemia vai terminar, teve impacto direto nos números de novos imigrantes aceitos no país. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para essa notícia, onde vocês poderão confirmar o que eu estou falando. Mas vejamos o que aconteceu e o principal, vamos analisar algumas hipóteses do que essa queda irá representar para o teu plano de imigração para o Canadá. Além de eu ter que transformar esse canal aqui em um canal de game e ficar jogando Free Fire aí, né? Porque se acaba a imigração para o Canadá, o que eu vou falar aqui no canal? A primeira coisa que vocês precisam entender é que sim, o Canadá precisa de novos imigrantes. Isso é fato. A população está envelhecendo e em muitos, mas muitos lugares do Canadá, ter uma força de trabalho mais jovem é necessário. Como eu já expliquei aqui no canal, em vários vídeos, isso não significa que o país aceita qualquer um. O Canadá quer pessoas qualificadas, seja a nível de trabalho ou seja a nível educacional. E ninguém pode reclamar disso, é o país dos caras. Eles já dão a oportunidade de você imigrar. Então, ao menos que você seja alguém competente pro país. Prova de que o país precisa sim de novos imigrantes são os números de novos residentes permanentes no ano passado. 341.175 novos imigrantes. Atenção, esse não é o número de pessoas que entraram no país para estudar ou para fazer alguma coisa. É o número de quem já virou residente permanente. Isso é muita gente. No começo deste ano, antes de saber que viria uma pandemia que iria atrapalhar tudo no mundo todo, o ministro responsável pela pasta de imigração confirmou que a meta de novos imigrantes em 2020 seria 341 mil pessoas, repetindo o número do ano passado. E ele chegou a dizer que, fora esses novos imigrantes em 2020, o Canadá queria, em 2021, dar a residência permanente para mais 351 mil pessoas. Só que aí, vocês viram o que aconteceu: a pandemia. E depois do primeiro quadrimestre deste ano, o número de novos imigrantes aceitos no país despencou.
Em abril, maio e junho de 2020, o país aceitou apenas 34.260 novos imigrantes, o que parece ser um número alto, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 64%. Neste mesmo período do ano passado, foram aceitas 94.275 pessoas como novos imigrantes. Essa queda, não põe em risco apenas a meta do governo com um número de novos imigrantes, mas também põe em risco o crescimento econômico do Canadá. No artigo aí você vai ver, e se fizer mais pesquisas sobre o assunto, vai encontrar mais informações sobre isso, que sim, o Canadá precisa destes imigrantes. Para terem uma ideia, nos primeiros 6 meses deste ano, só foram aceitos 103 mil novos residentes permanentes. Ou seja, para chegar na meta, precisariam aceitar mais 240 mil imigrantes até o final do ano, o que não vai acontecer. Essa queda aconteceu, obviamente, por causa da pandemia, onde o país, assim como praticamente todos os outros do mundo, praticamente parou com suas atividades. Entrou todo mundo em desespero e saíram fechando tudo que é setor. E aí, um dos principais setores impactados foi o da imigração. Só que, atenção, não significa que aceitaram poucos e o restante que estava tentando foi todo negado. Não, a maioria dos processos estão parados, assim como está acontecendo com os vistos. Sabendo disso e considerando que até ano que vem a questão do corona já esteja normalizada e os processos voltem a andar, podemos pensar em algumas hipóteses do que vai acontecer daqui para frente. Só que antes de falarmos sobre essas hipóteses, não esquece de dar o like aí no vídeo, beleza? Pô, não custa nada para você e me ajuda bastante aqui no YouTube. Hipótese número 1. O Canadá mantém a meta de novos imigrantes para o ano que vem, sem reajuste, e começa a analisar normalmente os processos que ficaram parados em 2020. Caso seja essa hipótese que aconteça, os que já tinham pontuação para a imigração, que estão com os processos parados e vão voltar a andar, irão concorrer com as pessoas que estão entrando com o pedido pela primeira vez. O que vai acontecer? A concorrência vai ficar pesada e só vai ser aceito quem tiver uma qualificação muito, mas muito elevada. Hipótese número 2. O Canadá mantém a meta de novos imigrantes para o ano que vem, sem reajuste, mas retira as aplicações que estavam paradas em 2020, fazendo com que as pessoas precisem aplicar novamente. Caso seja essa hipótese que aconteça, os antigos ainda continuarão competindo com os novos, mas é possível que tenha uma queda no número dos aplicantes, pois pode acontecer do pessoal que já tinha aplicado e foi retirado mudar de ideia durante essa pandemia. Ou então, como eu já vi acontecer nesse período que a gente está vivendo, as pessoas perderem o encanto com o Canadá e não aplicarem novamente. O que vai acontecer? A concorrência ainda vai ser alta, mas eu acredito que os pontos de corte serão menores do que na hipótese número 1. Hipótese número 3. O Canadá aumenta a meta de novos imigrantes para o ano que vem, proporcionalmente ao que faltou ser cumprido esse ano, e começa a analisar normalmente os processos que ficaram parados em 2020. Caso seja essa hipótese que aconteça, os que já tinham pontuação para a imigração irão concorrer com as pessoas que estão entrando com o pedido de imigração pela primeira vez. Mas o número de vagas será proporcional, ou seja, mais imigrantes serão aceitos em um mesmo ano. Porém, a concorrência será igual a antes da pandemia. Uma quarta hipótese, que seria o Canadá diminuir o número de imigrantes necessários por causa do aumento do desemprego durante a pandemia, eu não acredito que irá ocorrer. É só você ver que mesmo com a pandemia, muitos empregadores ficaram desesperados atrás de mais trabalhadores.
O que complicou foram os processos parados, e fora que a economia tende a se recuperar rapidamente, como já começou a acontecer. Só basta agora uma boa parte da geração Nutella voltar ao trabalho de verdade, ao invés de preferir ficar recebendo auxílio do governo, como aconteceu e está acontecendo nesta pandemia. Essa informação você encontra até em outros canais, pode ver aí. Estas foram as hipóteses que eu pensei que podem acontecer, mas como vocês sabem, eu não sou o dono da verdade, até porque falei 4 hipóteses e não apenas uma verdade absoluta do que vai acontecer. Então, eu quero saber aí nos comentários o que você acha. Qual dessas hipóteses você acredita que tem mais chance de acontecer? E caso você tenha outra hipótese que eu não citei, me conta aí nos comentários, por favor. Até assim eu consigo escutar diferentes opiniões, beleza? A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!